Em 1995, surgiu um plano super ambicioso que queria basicamente redesenhar o Estado brasileiro. Mas por que isso é importante hoje, especialmente para quem estuda no Instituto Federal? Porque esse documento, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, propõe mudanças que miravam, olha, bem no coração de instituições como esta. Vamos juntos entender que transformação era essa. Pois é, essa frase logo de cara na abertura do plano já dá o tom de tudo. O recado era muito claro. A crise que o Brasil enfrentava não era só econômica, era uma crise do próprio Estado. Ele não era visto como a solução, mas como parte do problema. É essa sensação de urgência que serve de ponto de partida para a gente entender a lógica por trás de cada proposta que vem a seguir. Então, para a gente entender bem, nosso roteiro vai seguir a mesma lógica do plano. A gente começa pelo diagnóstico da crise, depois mergulha na tal revolução gerencial que eles propuseram como solução. Em seguida, vamos ver como isso se traduziu na prática, com a divisão do Estado em 4 setores, e aqui vamos dar um foco especial no que isso significava para a educação, e por fim, a gente analisa o legado dessa reforma, que, olha, gera debate até hoje. Beleza, vamos começar pelo começo então. A crise. O que exatamente, na visão dos autores do plano, estava quebrado no aparelho do Estado brasileiro? O diagnóstico era de uma crise com 3 faces. Primeiro, uma crise fiscal, porque o Estado simplesmente gastava muito mais do que arrecadava. Segundo, uma crise administrativa, por causa daquela ineficiência, da burocracia que travava tudo. E, por fim, uma crise de governança, que era, na prática, a incapacidade do governo de tirar os planos do papel e entregar serviços de qualidade para a população. E aqui os números ajudam a gente a entender a dimensão do problema. Esse gráfico mostra a raiz da crise fiscal. Em pouco mais de 10 anos, a fatia da receita do governo que é só para pagar salários pulou de uns 38% para mais de 60%. O que isso quer dizer na prática? Que sobrava cada vez menos dinheiro para investir, para a saúde, para a educação. A máquina pública estava, de certa forma, se consumindo. E claro, os sintomas dessa crise todo mundo sentia na pele, né? O plano descreve uma máquina pública super lenta, mais preocupada com carimbos, com seguir o processo à risca, do que com os resultados de verdade. E o resultado prático disso era um ciclo vicioso. O déficit público só aumentava, enquanto a qualidade dos serviços caía, gerando uma frustração gigantesca na sociedade. Ok, com um diagnóstico desses, não dava para colocar um band-aid, né? A proposta não era um simples remendo. Era uma virada de chave, uma mudança radical de filosofia, uma verdadeira revolução na forma de pensar a gestão do Estado. Esse slide aqui resume a essência da coisa toda. A grande sacada era abandonar de vez aquele modelo burocrático que parte da desconfiança e precisa controlar cada passo do processo. A ideia é adotar um modelo gerencial, que é baseado na confiança e focado em controlar o resultado final. A pergunta fundamental deixaria de ser: será que seguiram todas as regrinhas? E passaria a ser: o serviço que a sociedade esperava foi entregue com qualidade? É uma mudança de mentalidade gigantesca. Beleza, a filosofia é bonita, mas e na prática? Como é que se transforma essa ideia em algo concreto? Bom, o plano desenhou uma arquitetura totalmente nova para o Estado, dividindo ele em setores com funções bem diferentes. Essa nova estrutura tinha 4 pilares. Lá no topo, o núcleo estratégico, que seriam o governo e os ministérios, onde se tomam as grandes decisões do país. Depois, as atividades exclusivas, que são aquelas coisas que só o Estado pode fazer, como fiscalizar, emitir moeda, a segurança. Aí vem os serviços não exclusivos, como saúde, cultura e, claro, educação, áreas onde o Estado poderia atuar em parceria. E, por fim, a produção de bens e serviços para o mercado, que é a área das empresas estatais que competem no mercado. E este diagrama, que veio direto do documento original, é tipo o mapa do tesouro do plano. Ele conecta todas as pontas. Reparem só, à medida que a gente se afasta do núcleo do Estado, o modelo de gestão vai mudando do burocrático para o gerencial. E é ali, no campo dos serviços não exclusivos, onde estão as universidades e escolas técnicas, que surge a ideia de uma propriedade pública não estatal. É exatamente nesse ponto que nasce o conceito central de publicização. E agora a gente chega no ponto que, olha, para quem está aqui é o mais importante. Esse conceito de publicização que afeta diretamente a educação. Vamos mergulhar fundo no que essa ideia significava na prática. Então vamos lá, o que raios é publicização? É muito importante entender isso. Não é a mesma coisa que privatização, tá? Privatizar é vender um bem do Estado para uma empresa privada, que vai visar o lucro. Publicizar, segundo a lógica do plano, era outra coisa. Era transferir a execução do serviço para uma entidade parceira sem fins lucrativos. O serviço continuaria sendo 100% público, financiado pelo Estado, mas a gestão do dia a dia ganharia mais autonomia.
Então, nesse novo arranjo, o papel do Estado vira de ponta cabeça. Ele deixa de ser aquele que faz tudo diretamente para se tornar o grande financiador, o regulador que define as regras do jogo e o promotor desses serviços. Usando uma metáfora, é como se o Estado deixasse de ser o músico que toca cada instrumento para se tornar o maestro, que rege a orquestra e cobra um resultado final de alta qualidade. E agora, se liga só, porque aqui o plano fala diretamente com quem está dentro de uma instituição como essa. Essa citação é do documento original e lista as áreas que eram prioridade para a publicização. E olha só o que está no topo da lista: universidades e escolas técnicas. Exatamente, o modelo de instituição como os institutos federais estava bem no centro dessa proposta de transformação. A história aqui não é abstrata, ela estava batendo na porta. Mas, e aí? Várias décadas depois, o que de fato sobrou desse plano tão ambicioso? Embora ele nunca tenha sido totalmente implementado, o legado dele é inegável, porque foi ele que deu as cartas para o debate sobre o papel do Estado no Brasil que a gente tem até hoje. A verdade é que, mesmo que a reforma completa nunca tenha saído do papel, as ideias dela, essas ficaram. Conceitos como gestão por resultados, agências reguladoras, contratos de gestão, tudo isso foi sendo incorporado na administração pública brasileira. O Plano de 95, no fundo, mudou os termos da conversa sobre qual deve ser o tamanho e a função do Estado. E com isso fica uma reflexão final, né? Hoje, quando a gente ouve discussões sobre autonomia universitária, parcerias público-privadas na educação ou eficiência do gasto público, o quanto disso tudo ainda é um eco daquelas ideias lá de 1995, o quanto daquele passado ainda está moldando as discussões sobre o futuro de instituições como esta. A discussão, como a gente pode ver, continua mais viva do que nunca.